Fala galerinha, beleza? Olha só, a nossa última aula foi sobre neurohipófise. Nós falamos da glândula neurohipófise que não produz nenhum hormônio, ela apenas armazena, certo? Dois hormônios produzidos lá no hipotálamo, que é o ADH, também chamado de vasopressina, e a ocitocina, certo? Esses são os dois hormônios lá da neurohipófise, nós falamos dela já. Hoje nós vamos falar da adenohipófise. Olha só que interessante, a adenohipófise, diferentemente da neurohipófise, ela sim produz e armazena os seus hormônios. No entanto, os hormônios que são produzidos, todos os hormônios que são produzidos na adenohipófise, está sob o controle de outro hormônio produzido lá no hipotálamo. Olha só, eu escrevi isso. É como se fosse um feedback positivo. O hipotálamo produz um hormônio, esse hormônio vai lá na adenohipófise e manda ela produzir o hormônio. Então é um feedback positivo. Como se a adenohipófise tivesse conseguido uma parcial independência do hipotálamo, diferente da neurohipófise. Ela é dependente do hipotálamo. Já a adenohipófise ela é parcialmente independente, porque ela produz e armazena seus hormônios. No entanto, todos os hormônios que nela produzidos são sob controle de outro hormônio produzido no hipotálamo. Certo? Deu para entender isso? Fechou? Então vamos voltar aqui. A adenohipófise ela produz 6 hormônios, certo? Sendo 4 deles, nós já vamos falar sobre isso, são hormônios tróficos. Mas já vou falar para vocês sobre isso. Por enquanto, vamos falar o nome dos hormônios. Ela produz o GH, chamado de hormônio do crescimento, a gente vai falar bastante sobre ele, que é muito importante. O hormônio prolactina, certo? Está relacionado lá com a amamentação, quando a mulher está no período de amamentar, certo? A criança. Então a gente vai falar sobre ele aqui bastante. E esses outros 4 que eu falei para vocês que são hormônios tróficos. O que são hormônios tróficos? Tróficos vem de trofismo. O que é trofismo? Alimentar, certo? Trofismo vem de alimentar. Então são TSH, ACTH, LH e FSH. Esses 4 hormônios, a gente vai falar bastante sobre eles aqui, são considerados hormônios tróficos. Mas o que é isso? Eles vão alimentar, nutrir outros órgãos, certo? Então esses hormônios aqui são hormônios tróficos. Tróficos vem de alimentar, vem de nutrir. Eles vão nutrir outros órgãos. Aí, quando a gente for falar sobre eles, eu vou explicar para vocês direitinho, onde vai agir em cada órgão, certo? Então são esses hormônios GH, prolactina, TSH, ACTH, LH e FSH. Falamos da adenohipófise, fechou? O que é a adenohipófise? Ela tem uma parcial independência do hipotálamo, porém ela ainda é dependente dele, certo? Diferente da neurohipófise, que não tem independência nenhuma, ela é totalmente dependente do hipotálamo. A adenohipófise produz e armazena seus hormônios. No entanto, todos os hormônios que nela são produzidos estão sob o controle de outro hormônio produzido lá no hipotálamo. Fechou? Vamos começar aqui agora então falando do GH. Bora lá. Pessoal, vamos lá então. Vamos falar aqui do GH. O GH é um hormônio tanto quanto interessante. Ele é popularmente chamado de hormônio do crescimento, certo? Esse é o famoso GH. Vamos falar um pouco mais sobre ele aqui. Olha só, vou sair da frente para você pausar o vídeo, copiar. Vou tirar print. Olha só, o GH aí, ele é um hormônio muito... Pessoal que frequenta muito ambiente de academia, ou trabalha, tem academia, sabe muito sobre o GH, fala muito sobre o GH, tem um bom entendimento. O GH, ele é o paraíso dos bodybuilders. Muita gente se perguntar para esses bodybuilders, esses caras que competem em competição de bodybuilder, eles vão falar que muitos ingerem o GH. Por quê? Olha só, o GH ele é interessante porque uma das funções dele lá no nosso organismo é aumentar a síntese de proteína. Proteína, para quem não sabe, é o que forma nossos músculos, certo? A proteína é o que forma. Quando você está lá malhando, você começa a transformar o seu músculo, a hipertrofia, é o GH que causa isso, e é através da proteína, certo? Mas como que ele faz isso? Olha só, a nossa membrana plasmática, na nossa membrana plasmática existem receptores de várias substâncias, certo?
E para a proteína ser formada, ela precisa de aminoácido. Ela é formada lá dentro da sua célula. Só que o aminoácido ele não vai entrar diretamente, ele não vai passar direto para dentro da membrana plasmática. Então, o GH ele age ajudando a passagem do aminoácido lá para dentro, certo? É assim que ele causa, que ele aumenta a síntese de proteína, você entendeu? Ele colabora, ele ajuda o aminoácido a entrar para dentro da célula, melhor dizendo, certo? Então, nisso ele ajuda a aumentar a síntese de lipídio, a síntese de proteína, desculpa. Essa é uma das ações dele lá no nosso organismo. Uma segunda ação dele, essa é uma das mais importantes, ele causa o que nós chamamos de hipertrofia e hiperplasia, certo? Vamos falar sobre isso. Ele age nas epífises ósseas. Eu fiz um desenho aqui para você reparar, olha só. Quando você vai estudar anatomia, você vai dividir um osso, um certo osso, em epífises e a diáfise. A diáfise geralmente é o centro, certo? É o centro do osso aqui. As epífises são as pontas, certo? E geralmente essas pontas são feitas de cartilagem. Parte dessas pontas são feitas de cartilagem. E são chamadas de epífises. O GH ele vai agir exatamente nessas epífises. Você entendeu? Ele vai agir diretamente nessas epífises ósseas. O que ele vai causar nessas epífises ósseas? Nessa cartilagem? Ele vai causar o que nós chamamos de hipertrofia. Ele vai aumentar o tamanho da célula. E ele vai causar o que nós chamamos de hiperplasia. Ele vai aumentar o número de células ali nessa região. Você entendeu? Então ele vai agir nas epífises ósseas, causando o que nós chamamos de hiperplasia e hipertrofia. Certo? Muito importante isso aqui. Lembra? Então essa é outra das ações dele. A terceira ação dele, ele vai agir lá no fígado. Certo? Quando ele age lá no fígado, ele faz o fígado produzir um hormônio chamado de IGF-1. Esse IGF-1 tá aqui. Ele é semelhante ao GH. Ele vai ter os mesmos mecanismos de ações do GH, só que em uma secreção menor, certo? Mas ele faz a mesma coisa que o GH faz, só que numa velocidade menor, numa secreção mais baixa, certo? Isso é o IGF-1, o hormônio produzido lá no fígado, certo? Olha só, quando eu falei pra vocês os bodybuilders, o GH ele aumenta a resistência da insulina, certo? Lá na célula. Então ele aumenta a resistência da célula à insulina. Como assim? O GH ele não gosta de açúcar. Ele não é um hormônio que é contra açúcar, certo? O que acontece? Por ele ser contra o açúcar, ele impede que a glicose ela entre para dentro da célula. Ele altera a membrana plasmática ali. Ele atrapalha a glicose a entrar lá para dentro da célula. Aí você vai pensar, a nossa fonte primária de energia é a glicose, é o açúcar, certo? Só que esse açúcar precisa entrar para dentro da célula para ser formada nossa energia. Se essa glicose ela não vai entrar para dentro da célula, o que vai acontecer? O seu corpo, o seu organismo, ele vai ser obrigado a usar a segunda fonte de energia que você tem. Quais são essas fontes de energia, essa segunda fonte? Lipídio. Então por isso os bodybuilders são loucos para tomar isso aqui, muitos tomam. Por quê? Porque esse hormônio ele vai diminuir, não vai deixar a glicose entrar para dentro da sua célula. Se a glicose não vai entrar, vai usar lipídio como fonte de energia. Então vai diminuir a gordura, vai diminuir o seu índice de gordura corporal, certo? E vai ainda aumentar a síntese de proteína. Então você para isso, proteína é músculo. Então vai aumentar o seu músculo e vai queimar a gordura. Então ele queima, o GH ele colabora para queima de gordura, certo? Só que você vai pensar, a glicose não vai entrar para dentro da célula, certo? Porque o GH vai atrapalhar ela a entrar. Então a glicose vai estar alta no sangue, certo? Então nós chamamos de diabetes mellitus. Então, o que acontece? Geralmente quando esses bodybuilders eles administram o GH, o que o médico, o endocrinologista, nutricionista, não sei, receita para essa pessoa? Você vai tomar GH para queimar a gordura, só que você vai ter que tomar um medicamento chamado de metformina. Esse medicamento é para pessoas diabéticas, certo? Então você vai tomar o GH,
ele vai queimar a sua gordura lá, você vai conseguir aumentar a sua síntese de proteína, só que você vai ter que eliminar essa glicose no sangue, você vai eliminar através dessa metformina. Então geralmente essas pessoas que administram esse GH, ele vai tomar o GH, só que vai tomar metformina para abaixar a glicose do sangue, porque se a glicose não vai entrar para dentro da célula, ela vai se acumular no sangue, então você vai ter que tomar um medicamento para diminuir essa glicose, porque por vias normais ela não vai entrar para dentro da célula. Você entendeu, galera? Vocês viram a importância desse hormônio aqui? O quanto é interessante você saber disso aqui? É muito interessante, não é? Então, esse foi o GH, nós falamos aqui. Vamos voltar aqui só para revisar. Ele aumenta a síntese de proteína. Como que ele faz isso? Ele ajuda na entrada do aminoácido lá para dentro da célula para ser formada a proteína. Fechou? Então é isso. Ele age nas epífises ósseas. Geralmente as epífises ósseas são as pontas dos ossos. Geralmente são cartilagem, é de cartilagem. Então ele vai agir nas cartilagens, nas epífises. Vai causar o que nós chamamos de hipertrofia. O que é hipertrofia? É o aumento no tamanho da célula. E vai causar o que nós chamamos de hiperplasia. É o aumento no número de células. Fechou? Ele vai agir no fígado. Vai produzir o hormônio chamado de IGF-1. O fígado vai produzir o hormônio chamado de IGF-1, que tem ações semelhantes ao GH, porém em secreções mais baixas, certo? Ele vai aumentar a resistência à insulina nas células, certo? As células vão ter dificuldade em produzir energia através da glicose, certo? Porque a glicose não vai conseguir entrar. Consequentemente, ele vai aumentar o uso de lipídios como fonte de energia primária, certo? Então os lipídios vão ser queimados e você vai queimar gordura. Você entendeu, galera? Vamos agora pro segundo hormônio aqui da adenohipófise, vamos falar da prolactina. Bora lá.